Saudações! Aqui no estúdio com vocês, Ekaterina Nesterenko. Hoje vamos falar sobre o seguinte: ataques poderosos às artérias de combustível da Rússia. As fábricas de Novokuibyshels e Orenburg estão em chamas. Filas, caos e gasolina adulterada. Putin exige todo o Donbas em troca da chamada paz. Protestos em massa nos Estados Unidos, milhões contra Trump. Em Paris, o Louvre foi assaltado em 7 minutos. E na Polônia, perto da fronteira com Belarus, foi descoberto um túnel secreto. Sobre tudo isso, falaremos em apenas alguns segundos. E agora mesmo, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal Ucrânia Hoje para não se perder aqui no YouTube. Então, vamos começar. Golpes poderosos na economia da Rússia. A Ucrânia realizou uma série de ataques pontuais contra instalações-chave da infraestrutura de combustível de Moscou. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o ataque à refinaria de petróleo de Novokuibyshels, na região de Samara. As instalações de processamento primário de petróleo foram danificadas. A usina de processamento de gás de Orenburg perdeu uma unidade-chave de processamento e purificação de gás. E em Berdiansk, cidade ocupada, o ataque atingiu uma base de combustível que abastecia o equipamento dos ocupantes. Em Feodosia, 11 reservatórios de combustível foram destruídos durante os ataques dos dias 7 e 13 de outubro. Eles não podem ser recuperados. Isso faz parte da estratégia da Ucrânia. De agosto a outubro de 2025, foram registrados 36 ataques precisos, incluindo ataques repetidos a refinarias de petróleo e gás da Federação Russa. Agosto marcou o início da campanha contra o combustível russo. Setembro foi marcado por ataques às capacidades de refino avançado. Em outubro, houve uma ampliação do raio de alcance para o flanco leste do setor energético da Rússia. Orenburg fica a 1.200 quilômetros da Ucrânia, o que demonstra o aumento do raio de ação e a alta precisão dos ataques. Como podemos ver, a Rússia está perdendo combustível de forma sistemática. As refinarias estão pegando fogo. A logística dos ocupantes está enfrentando sérias dificuldades. A Ucrânia continua a impactar pontualmente a infraestrutura crítica do inimigo, reescrevendo as regras do jogo. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme, que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. Se não for possível ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. Enquanto isso, a crise da gasolina na Rússia está tomando proporções cada vez maiores. Filas quilométricas e preços subindo rapidamente. Aqui está um vídeo recente da cidade de Surgut, na região de Tyumen. Nos postos de gasolina, formam-se filas enormes. Os motoristas esperam por horas pelo tão desejado combustível. Os moradores reclamam que quase não há combustível. O abastecimento está acontecendo de forma irregular. A mídia local aponta uma razão mais prosaica. Os carros ficam parados nos postos onde a gasolina é 15 ou 16 rublos mais barata por litro. No entanto, já não é mais possível esconder a crise da gasolina. Segundo dados do Vedbanker, 74% dos russos notaram o aumento do preço da gasolina. 90% esperam que os preços continuem subindo, e quase 1 em cada 5 se depara com a completa falta de combustível. 40% dos motoristas estão reduzindo as viagens e 1/3 está migrando para combustíveis mais baratos. A qualidade da gasolina está caindo. De acordo com o Sindicato das Oficinas Mecânicas, ela começou a ser adulterada com aditivos tóxicos para aumentar a octanagem. Já estão sendo registradas quebras em massa dos carros chineses GL. Os motores param de funcionar após algumas centenas de quilômetros. A crise da gasolina é sentida de forma especialmente aguda nas regiões russas, e isso é uma consequência direta da guerra sem sentido que o Kremlin está travando contra a Ucrânia. Vazamento escandaloso do Washington Post. O respeitado veículo afirma que o ditador russo Vladimir Putin, durante a última conversa com Donald Trump, exigiu controle total sobre a região de Donetsk em troca da retirada das tropas russas das regiões de Zaporizhia e Kherson. Segundo o Washington Post, o Kremlin chama essa condição de requisito para encerrar a guerra. A publicação americana afirma que o enviado de Trump, Steve Witkoff, chegou a pressionar o lado ucraniano, dizendo que o Donbas é uma região de língua russa, portanto, deveria pertencer à Rússia. Mas essa lógica é uma velha manipulação do Kremlin. Na Ucrânia, há pessoas que realmente falam russo, mas isso não significa, de forma alguma, apoio a Moscou. Enquanto isso, o opositor russo Mikhail Chodorkovsky declarou em entrevista à Sky News: Putin está enviando um sinal a Trump de que está pronto para um acordo. Fiquei com a impressão de que Putin enviou a Trump um sinal de que está pronto para um acordo. Putin quer tomar todo o Donbas, aquelas partes que ele ainda não ocupou. Segundo ele, o Kremlin pode usar quaisquer concessões territoriais para desestabilizar o restante da Ucrânia e minar o Ocidente por dentro. Falando sobre a questão de ceder terras ucranianas aos russos, o presidente Volodymyr Zelensky enfatizou que a Ucrânia não vai dar nada de presente à Rússia. Nós não vamos
Não vamos dar nada ao agressor, não vamos esquecer nada para eles. Vemos claramente que essa Rússia é uma ameaça duradoura. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoia nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós, por enquanto, continuamos. Agora vem a parte mais interessante. Os russos estão expandindo ativamente sua principal base aérea em Ingeuss. Lá estão despejando concretos e preparando 12 novas vagas para aviação estratégica. Isso é confirmado por imagens de satélite obtidas pela inteligência ucraniana. O que o inimigo está planejando e como as forças armadas da Ucrânia podem impedir isso? A seguir na reportagem. A Federação Russa tenta reanimar sua aviação estratégica. Em outubro, a Rússia intensifica o trabalho de expansão de sua principal base de aviação estratégica. Avivector, comentarista militar. Na base aérea em Ingeuss 2 estão sendo registradas novas construções. Na parte norte, estão despejando concreto, construindo pistas de taxiamento adicionais e demarcando 12 vagas de estacionamento. A base aérea Ingeuss 2 é um dos principais pontos da aviação estratégica do país ocupante. É justamente de lá que decolam os bombardeiros estratégicos que lançam mísseis de cruzeiro contra o território ucraniano. Além disso, no território dessa base é armazenada uma quantidade significativa de armamentos de mísseis e aviação. Essas obras de engenharia começaram ainda na primavera. A fase ativa da construção continua nos últimos meses. Provavelmente, é aqui que serão posicionados os bombardeiros estratégicos Tu-95MS e Tu-160, assim como os bombardeiros táticos Su-34 e os caças Su-35. E à primeira vista, pode até parecer que são apenas obras comuns, mas para os especialistas militares isso é um sinal de alerta. A expansão da base aérea aumenta as capacidades operacionais da aviação inimiga, reduz o tempo entre as decolagens, aumenta o número de aeronaves prontas para combate e simplifica a logística de entrega de munições. Essas obras no aeródromo Ingeuss 2 são, antes de tudo, um momento de demonstração. Após o ataque realizado especificamente por drones ucranianos em 20 de março de 2023, começou uma construção intensiva. Ou seja, a Federação Russa tenta mostrar que, consequentemente, este objeto militar é uma prioridade. Além disso, ele está protegido, consequentemente, por sistemas de defesa antiaérea. Ou seja, é mais um sinal político para o público interno do que para o externo. Estamos falando da Ucrânia ou dos Estados Unidos. Ou seja, é o desejo de mostrar que o poder central russo controla a situação. Paralelamente a isso, também estão sendo realizados trabalhos em outro aeródromo de Agilevo, na região de Ryazan. O país agressor tenta recuperar a mobilidade de sua aviação e a densidade de suas bases, reduzindo a dependência de pistas de pouso e decolagem individuais. Vagas de estacionamento adicionais e pistas de taxiamento permitem que os aviões sejam mobilizados mais rapidamente, aumentem o número de decolagens e reduzam o tempo das aeronaves em posições vulneráveis. A Federação Russa, com essas obras de construção e desenvolvimento nesses importantes objetos militares, tenta demonstrar que continuará considerando o chamado terror de mísseis como um elemento prioritário e fundamental de pressão político-militar sobre a liderança da Ucrânia. Break time igual ao 0.5S. Ou seja, sem ter possibilidade de obter sucessos reais na linha de contato de combate, o principal foco do exército de ocupação russo está nos ataques, inclusive com o uso da aviação estratégica, contra infraestruturas no território da Ucrânia e contra cidades residenciais. Mas a expansão das bases é apenas parte da equação. A aviação exige tripulações, combustível, munições e rotas de abastecimento seguras. As perdas de pessoal, os problemas logísticos e as restrições internacionais sobre componentes reduzem a eficácia das novas bases. Em resumo, mais vagas de estacionamento não significam necessariamente mais ataques num futuro próximo. E levando em conta que o aeródromo está a cerca de 600 quilômetros da linha de contato, a 600 quilômetros da fronteira russo-ucraniana, ele está dentro do alcance dos drones de ataque ucranianos e, consequentemente, de outros meios de ataque ucranianos. Estamos falando do famoso Netuno.
Portanto, se for realmente registrada a atividade da aviação russa justamente a partir deste aeródromo, haverá respostas espelhadas por parte do lado ucraniano no momento de realizar ataques contra alvos militares legítimos. E este aeródromo militar é um alvo militar legítimo tanto no caso do uso de armamentos americanos, caso sejam fornecidos, quanto, consequentemente, de uma ampla gama de armamentos de fabricação ucraniana. E esses aeródromos caíram no gosto do lado ucraniano. Em particular, em março, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram um dos maiores ataques ao Endeus 2. Um depósito de munições foi atingido e cerca de 96 mísseis de cruzeiro lançados do ar, destinados a várias rodadas de ataques, foram destruídos. Os ataques aos estoques de combustível também enfraqueceram seriamente as capacidades do inimigo. E enquanto o inimigo tenta expandir sua infraestrutura, a defesa ucraniana está se modernizando. Se houver qualquer mínima atividade que ameace as cidades ucranianas, nossos defensores voltarão a realizar ataques precisos e devastadores, privando a Rússia das últimas unidades de aviação. Grandes perdas para a Rússia com resultados mínimos na linha de frente. Em maio de 2025, a Rússia iniciou uma ofensiva em grande escala, tentando romper as posições ucranianas. Nos meses seguintes, os ataques se espalharam por quase toda a linha de frente, mas a conquista de território foi mínima. Apenas 0,4% da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o custo em vidas humanas foi desproporcionalmente alto, observa a publicação The Economist. Os jornalistas fizeram os cálculos com base em dados de satélite e mais de 200 avaliações de governos ocidentais e especialistas independentes. A conclusão deles é a seguinte: Putin está pagando um preço enorme por conquistas mínimas no campo de batalha. De acordo com as meta-avaliações da The Economist, desde o início da invasão em grande escala até janeiro de 2025, as perdas das tropas russas variaram de 640 mil a 877 mil pessoas. Até o dia 13 de outubro, essas perdas aumentaram quase 60%, chegando a 984 mil até 1.438.000 pessoas. A Rússia não alcançou os principais objetivos da ofensiva de primavera-verão. Os jornalistas destacam que Pokrovsk e outras cidades continuam resistindo bravamente, apesar dos ataques incessantes. Ao mesmo tempo, os propagandistas russos reclamam dos ataques suicidas, das enormes perdas e da falta de evacuação dos feridos. Temos um problema terrível. Eu julgo pelo que escrevem. Evacuação e perdas sanitárias. Ou seja, nossos feridos, por motivos objetivos, bem, não dá para tirar, são obrigados a esperar. Pela ajuda, às vezes por dias inteiros, sim, estando feridos. Então, evacuá-los é muito, muito difícil. E dizem que agora nossas perdas sanitárias não são mais de 1 para 3, tipo, para 3 feridos, 1 morto, mas quase 1 para 1 já. A publicação alemã Catapu mostrou a escala da ocupação da Ucrânia. A área controlada pela Rússia é comparável a quase 4 Bélgicas ou 1 vez e meia República Tcheca. Enquanto isso, a Polônia continua preparando seus cidadãos para uma possível agressão da Rússia. Isso foi relatado pela publicação The Telegraph. Varsóvia está expandindo os programas de treinamento militar básico para homens e aumentando o orçamento de defesa para 4,5% do PIB. Cada vez mais cidadãos estão recebendo treinamento em clubes de tiro e em formações voluntárias. Lá, eles aprendem tiro, táticas de guerrilha e primeiros socorros. Mas isso ainda não é tudo. Enquanto os poloneses se preparam ativamente para defender seu país, na fronteira com Belarus, os guardas de fronteira descobriram um túnel. Ele começava no lado bielorrusso e terminava a cerca de 20 metros da fronteira, já em território polonês. Quem cavou esse túnel ainda não se sabe. Mas, convenhamos, isso é um sinal bastante preocupante. Ainda mais porque todos nós sabemos muito bem que Lukashenko e Putin estão juntos nessa. Não se esqueçam de qual território as tropas russas usaram para entrar na região de Kiev em 24 de fevereiro de 2022. Enquanto isso, na União Europeia, estão indignados com o futuro encontro entre Donald Trump e Putin em Budapeste. Como destaca o jornal El País, se os líderes europeus não quiserem entrar em conflito com o líder americano, alguns países terão que conceder à Rússia permissão para sobrevoar seu espaço aéreo ou obrigar o ditador russo a escolher uma rota mais longa. Escreva nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Enquanto isso, os protestos nos Estados Unidos continuam ganhando força. Mais de 7 milhões de pessoas participam de manifestações em massa por todo o país. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram em Washington e em outras cidades, protestando contra as ações da administração Trump. Os participantes dos protestos acusam o presidente de tentar fortalecer o poder e restringir os direitos dos cidadãos.
O historiador Timothy Snyder chamou esses protestos de um dos maiores da história dos Estados Unidos. As pessoas vão às ruas por causa do envio de tropas estaduais, deportação de imigrantes, política de prisões e paralisação do governo. No total, foram registradas cerca de 2.600 localidades em todo o país. A polícia usa força, dispara balas de borracha e espalha gás. Notícia chocante de Paris: o Louvre foi assaltado. Os criminosos quebraram as vitrines na Galeria Apollo e roubaram 9 joias de Napoleão e da Imperatriz, um broche, uma tiara, um colar e outras joias, informa o Le Parisien. Curiosamente, o maior diamante, uma regente, de 140 quilates, permaneceu no local e a coroa quebrada de Belnanás os ladrões simplesmente jogaram fora pelo caminho. Segundo a publicação, o crime levou apenas 7 minutos. Os criminosos usaram um caminhão com plataforma elevatória, entraram pela área em obras e pelo elevador de carga e depois do roubo fugiram de moto. O museu ficou fechado o dia todo. A polícia está à procura dos criminosos. Parece que o Extremo Oriente já não faz parte da Rússia há muito tempo. Enquanto o Kremlin está ocupado com a guerra, a região está sendo discretamente dividida entre a China e a Coreia do Norte. A economia chinesa, os migrantes norte-coreanos, ao que tudo indica, isso não incomoda Putin. Mas será que isso significa que o Kremlin vai simplesmente entregar o Extremo Oriente? Ou ele não tem escolha? E o que esperar daqui para frente? Será que a Rússia realmente vai perder parte do seu território? Falaremos mais sobre isso a seguir na reportagem. A Rússia está perdendo o Extremo Oriente. Não oficialmente, mas de fato. O Extremo Oriente, sem exagero algum, tornou-se o principal fator de fortalecimento da posição da Rússia no mundo, nosso carro-chefe nessa nova realidade econômica global. Enquanto o Kremlin está ocupado com a guerra, os vizinhos estão silenciosamente dividindo a região, China e Coreia do Norte. Eu chamaria isso de bem, uma espécie de ocupação sorrateira, uma migração lenta e silenciosa. Na minha opinião, por enquanto o controle sobre o Extremo Oriente ainda permanece nas mãos de Moscou, mas há cada vez mais chineses lá, eles desempenham um papel cada vez maior na economia. Bem, como dizem, hoje eles têm um grande papel na economia e amanhã vão ter um grande papel na política. Mais de 1 trilhão de rublos em investimentos da China parece uma ajuda, mas tudo isso gira em torno do comércio e não do desenvolvimento da região. A China precisa usar os recursos russos a preço de banana. E, consequentemente, eles vão ter essa oportunidade. E por isso eu acho que essa dependência econômica dessas regiões em relação à China vai aumentar cada vez mais. Além disso, os chineses já não são mais visitantes na Rússia há muito tempo. O Extremo Oriente simplesmente não é necessário. Então, quer dizer, tem que entregar para os chineses. Afinal, é exatamente isso que querem fazer, com certeza. Os chineses realmente podem simplesmente entrar e pronto. Ninguém mais vai resistir aqui. Não vai ter ninguém para resistir, nem com o que desistir. Segundo diferentes estimativas, até 2 milhões de pessoas vivem de Vladivostok até os Urais. O que se chama de povoar esses territórios com os chineses e de várias formas. Isso inclui tanto os próprios migrantes quanto a casamentos mistos dos quais nascem crianças, né? E, consequentemente, essas regiões ficam cada vez mais ligadas à China. Agora, sobre a Coreia do Norte. No Extremo Oriente, só no último ano, mais de 15 mil norte-coreanos chegaram oficialmente e, extraoficialmente, até 50 mil. E isso ainda não é o limite. Já foram encomendados 153 mil novos contratos de trabalho. Hoje, a Rússia não tem mão de obra suficiente, porque muita gente morreu na guerra e, consequentemente, os problemas demográficos continuam os mesmos. Por isso, sim, faltam pessoas daqui. E a Coreia do Norte, nesse sentido, é uma ótima fornecedora de mão de obra, porque as pessoas são disciplinadas e, consequentemente, sabem marchar em formação em todos os sentidos da palavra. Ou seja, parece que Moscou entregou a região para uso temporário. Mas por quê? Putin precisa de pessoas que, na opinião dele, são fáceis de controlar? Não importa, mesmo que não seja ele diretamente, mas através de outros. Por isso ele acredita que essas pessoas não vão fazer uma revolução, não vão protestar contra as ações de Moscou. Ele acha que são pessoas muito convenientes e que seria ótimo se a Rússia fosse povoada justamente por esse tipo de gente conveniente.
Vai que com os próprios cidadãos pode acontecer qualquer coisa. Mas no fim das contas, tudo tem seu preço. E quanto mais tempo o Kremlin faz vista grossa, mais importante fica a pergunta: quem realmente governa o Extremo Oriente? Na verdade, hoje em dia, claro, a Rússia é um vassalo da China, que é usada pela China principalmente para pressionar a Europa. E a gente entende que o confronto global, na verdade, não é entre a Rússia e a OTAN, não, mas sim entre a China e os Estados Unidos, entre a China e a Europa, nesse caso. A Rússia de hoje é como um cachorro de guarda, que obedece a todas as ordens do seu dono. E o que vem depois? O Extremo Oriente ainda pode voltar ao controle real de Moscou? Pelo contrário, a influência da China e da Coreia do Norte só vai crescer? A influência da China e da Coreia do Norte só vai aumentar. E, consequentemente, a própria China vai decidir se precisa, juridicamente, tomar tudo isso para si ou se basta, digamos, o controle econômico total que já tem hoje, e amanhã esse controle será também totalmente político. Parece que, enquanto Putin está concentrado em conquistar territórios alheios, ele vai perdendo, aos poucos, os seus próprios. E o mais irônico é que esses territórios não estão sendo tomados por inimigos, mas sim por aliados do Kremlin. E agora, veja até onde chegou a militarização das escolas na Rússia. Na escola Fórmula do Sucesso, em Belgorod, as crianças foram enviadas para os chamados cursos militares, que na prática se transformaram em treinamentos perigosos com ferimentos. Os alunos foram expostos a demonstrações de desmembramento, com imagens tão fortes que algumas crianças chegaram a desmaiar. Os instrutores mostravam técnicas perigosas de pressão sobre o corpo, alegando que isso ensinava a sobreviver. Um dos alunos foi colocado em um colete à prova de balas e sofreu golpes de alunos mais velhos como parte do treinamento. Os pais estão indignados, pois ninguém pediu seu consentimento nem os alertou sobre os possíveis riscos. Vale lembrar que a militarização das escolas russas está se tornando algo sistemático. Em vez do processo educacional, as crianças se deparam com treinamentos onde predominam o medo e a violência. No entanto, os burocratas de Putin chamam isso de formação de patriotas. É isso por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!